exército adversário que vinham para destruí-lo. Então, os irmãos vejam aqui estes poucos exemplos que nós pudemos ler, irmãos, que ele fez questão de anotar, que agora no exército de Israel, guiado por Deus através de Davi, então eles iam vencendo os seus adversários. E não escondeu então a valentia destes homens. Isto, irmãos, nós hoje estamos numa condição idêntica. Nós não pertencemos a um exército terreno feito ou preparado por homens de guerra, com aparatos de guerra, com planos de guerra, de destruição física, de destruição material. Agora não é mais assim, porque agora nós estamos numa outra situação. O povo de Deus agora não foi formado para guerrear contra o homem, contra o ser maligno, mas contra as astutas ciladas do adversário nos lugares celestiais. Então todos nós agora devemos de ser valentes no Senhor. Não só 37 escolhidos de uma multidão que ouve a palavra nesta manhã, não, irmãos. Qualquer um deve, não é que podem, devem ser valentes no Senhor. E a nossa valentia não é contra o sangue, nem contra a carne, não é contra as pessoas, não é contra o vizinho, não é contra o marido, contra a mulher, não é contra os colegas de trabalho, não é contra as pessoas deste mundo, contra os meliantes, assaltantes, homens malignos. Não é isto, irmãos. A nossa batalha começa primeiramente dentro de cada um de nós. A valentia de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não consiste no braço, na força terrena, na força das suas palavras, no conhecimento humano, na ciência terrena que possa possuir. Não consiste nisso. A nossa valentia consiste no poder de Deus, que é o Espírito Santo em nós. Cada um que está aqui é revestido do poder de Deus pelo Espírito Santo que habita. Mas tem que ter valentia, irmãos. Não é porque tem o Espírito de Deus morando dentro de si, é que vai por qualquer coisa se entregar, qualquer coisa acabar cedendo. Não, irmãos. Nossa valentia começa contra o nosso ego, contra o nosso eu, contra a nossa pessoa mesma, contra os nossos sentimentos carnais, contra as nossas tentações que se formam não só espirituais que vêm dentro de nós, como de nós mesmos como homens, como mulheres, que a própria natureza humana forma dentro da pessoa coisas que opõem-se a Deus e à palavra de Deus. E às vezes a gente pensa de querer combater com aquilo que os olhos veem e os ouvidos ouvem e que estão exteriores, estão fora de nós. Então é combater contra este irmão, combater contra aquela irmã, ainda que seja que eu não vá brigar com ela, não vá fisicamente me apegar a ela, não, mas eu não aceito ela, não quero ver aquele, não quero ver a face daquela. Por quê? Porque você está querendo combater no que os teus olhos veem. Combata primeiro contra aquilo que está dentro de ti, que não é de Deus. E olha, irmãos, o adversário, ele é astuto e é sábio no mal, porque para enfraquecer um crente em Jesus Cristo, ele não precisa trazer o pecado do jeito que é, de uma vez. Ele começa de dentro para fora. Ele começa no nosso ego, na nossa personalidade, no nosso gênio, na nossa forma de pensar, de agir, o que meditamos. E ninguém sabe, somente a pessoa em si sabe o que pensa, o que alimenta os seus sentidos. Então é por aí que o adversário vem, porque quando ele entra aí, ele faz com que o Espírito de Deus vá se afastando de nós, e nós aos poucos vamos excluindo o Espírito de Deus de nós. Então nós vamos nos enfraquecendo por dentro, e enfraquecendo por dentro, por fora é muito mais fácil de perder batalha. E quais são as batalhas que nós perdemos?
Jesus, são aquelas que vêm a tentação, primeiro, tentações carnais, que vêm pelo nosso sentimento, nossos pensamentos, nossa maneira de achar quem nós somos, quem eu acho que eu sou, quem eu devo ser, meu gênio, minha personalidade não muda, o que eu falo eu não mudo, o que eu digo eu não mudo, eu sigo aquilo que eu acho que eu devo ser. É porque você ainda não é dominado pelo Espírito de Deus. Porque aquele que é dominado pelo Espírito de Deus não fala deste jeito. Ele está submisso, está sob o querer e a vontade de Deus na sua vida. O Senhor Jesus foi o exemplo em tudo, irmãos. Até na hora que ele estava sendo preso, ele disse: eu bem que eu poderia rogar ao Pai que mandasse aí milhares de anjos. Irmãos, era Deus que estava nele. Ele podia na hora falar: vocês, uma multidão de anjos, venham aqui e vençam, acabem com esses homens todos. Mas não era isso, ele estava por uma outra situação. Ele estava dando exemplo de humildade, de mansidão, de boa conduta, para que os que estivessem vendo aprendessem nele como se portar diante das pelejas que se apresentam. Por isso, queridos irmãos, que nós precisamos de buscar a espiritualidade, ser mais espirituais e menos carnais, porque a pessoa que é bastante carnal, ela não pensa, irmãos, no que está dentro de si para alimentá-la. Mesmo uma pregação desta palavra, para as pessoas que estão nesta condição carnal, isto aqui molesta, incomoda ouvir. É ruim de ficar escutando essas coisas, mas para o espiritual não. Ele quer imediatamente que cumpra nele o que foi pedido na oração agora há pouco, que o Senhor tire do nosso coração aquilo que é mal, irmão. Bendito seja o Senhor. Por isso que quando congregamos, devemos estar atentos em tudo, cantando o hino, atento às palavras do hino. Na oração, atentos àquilo que está sendo clamado a Deus, porque depois nós dizemos amém. Amém quer dizer assim seja. Então você concorda sem saber com o quê, mas quem prestou atenção ouviu que foi pedido a Deus, perante multidões que participaram desta oração, que retirasse do nosso coração aquilo que não era bom. E aqui está a palavra nesta manhã: vamos ser valentes contra aquilo que está em nós mesmos, irmãos, porque esta valentia agrada a Deus. Davi ficou feliz, tanto é que quando chegou a oferta para ele buscar a água lá em Belém, passando pelo meio dos filisteus todos armados, e ele foi, este soldado dele foi lá, aliás em 3 me parece, e trouxeram a água que ele queria beber, mas ele, vendo a valentia, por amor e respeito e temor a Deus, ele não bebeu, ele derramou na terra em oferta pura e santa e agradável a Deus. Era o que estava no coração dele. Porque se ele não tivesse este sentimento piedoso, ele não ia nem pensar nisso: eu estou morrendo de sede, eu vou beber esta água. Mas não, ele venceu o instinto carnal para agradar a Deus. Quantas vezes que o irmão ou a irmã é tentado por pensamentos e sentimentos que sabe que Deus não se agrada daquilo, mas alimenta aquilo, procura dar mais força para aquele princípio, não é? Para poder manter sua personalidade, a sua posição, seu ego. Não, eu sou eu não mudo. Mas o homem de Deus muda, irmãos, muda para melhor. Não de bom para pior, mas de bem para melhor. E está aqui a palavra nesta manhã. Queira Deus, irmãos, que o pedido feito na oração desta manhã alcance o trono, como de fato alcançou, porque Ele está respondendo. E que nessas respostas, cada um aqui ouvindo possa dizer: Senhor, purifica-me e dá-me a valentia contra o meu adversário.